pessoal, vamos para mais um resuminho de química geral. Vamos ver hoje um pouco sobre as ligações químicas, mas vamos focar especificamente nas ligações iônicas. Primeiro, o que é ligação? Combinações entre os átomos, combinações entre os átomos. Todos os átomos tendem a seguir uma teoria ou chamada de regra do octeto, que significa que todos os elementos químicos tendem a completar a última camada de valência. Lembra lá na tabela periódica? Tipo assim, eu pego o carbono e olho a valência dele na tabela. Ele tem exatamente 4 elétrons. O carbono é um ametal, então ele tende a completar essa última camada para ficar exatamente com 8 elétrons. Se eu pego o elemento químico, o sódio, que é o metal, ele tem a valência 1. Então, todos os metais têm uma tendência de perder elétron da última camada. Como ele tem 1, ele perde esse único elétron para se tornar um Na+. Como o carbono tem 4 e a metal, ele completa para ficar com 8, se torna -4. Se torna um cátion e um ânion. Nas ligações, então, classificadas, tá? Então, a ligação do tipo iônica significa íon, junção, então, de íons, de um cátion com um ânion. E ocorre transferência de elétron. Então, só vai acontecer essa ligação se eu tiver metal mais a metal, ou seja, cátion e ânion. O metal é o que fica com a carga positiva e o ametal com a carga negativa. Então, metal positivo e ametal negativo. O metal perde elétron e o ametal ganha elétron, que pode ganhar 1, 2 ou mais. Então, vamos supor assim, ó, tem um cálcio, é um metal. Aí eu vou lá na tabela periódica e olho a valência dele. Então, o cálcio tem valência igual a 2, significa que ele tem 2 elétrons na última camada. Vou lá na tabela e olho a posição, a coluna, né, do oxigênio tem exatamente 6 elétrons. Então, metal tem que perder exatamente quantos elétrons? Exatamente 2 elétrons, se tornar um cátion. O oxigênio tem que ganhar quantos elétrons para ficar com 8? Se ele tem 6, então ele precisaria ganhar exatamente 2 elétrons, então -2. A ligação vai acontecer mais ou menos desse jeito aqui, ó. Esse daqui cede esse elétron e cede esse elétron. O cátion, o metal, perde total de 2 elétrons e o ametal ganha 2 elétrons. Aí se tornando o composto Ca, ó, um óxido de cálcio. Eu tenho metal e ametal. Vamos supor que aconteça assim, ó, alumínio e oxigênio. Eu vou lá na tabela periódica e olho a valência do alumínio. Lá na tabela, exatamente 3 elétrons. Ele é o quê? Metal. O oxigênio tem qual valência? 6. Então, o oxigênio precisaria ganhar exatamente quantos elétrons? 2 elétrons. Então, o alumínio tem que perder 3 elétrons e o oxigênio tem que ganhar 2 elétrons. Representação da ligação seria mais ou menos assim, ó. Ele perde esse elétron e perde esse elétron. Esse oxigênio já tem um total de 8 elétrons. O alumínio precisa perder esse outro elétron aqui para ficar estável. Então, vem aqui, ó. Oxigênio e oxigênio. Ele perdeu aqui. Mas ainda, esse átomo de oxigênio precisa ganhar mais um elétron. Então, eu posso pegar um outro alumínio, exatamente 3 elétrons, ocorre a transferência. Esse oxigênio ficou completo. Sobraram 2 elétrons para esse átomo de alumínio. A setinha indicando, fechou. Qual que é a fórmula química? A fórmula unitária. Então, eu tenho Al2. Quantos átomos de oxigênio? 1, 2, 3. 3. Mas eu posso fazer de uma forma direta, tá? Eu olho assim, ó, a carga do elemento químico metal, que é o positivo, e do metal, que é negativo. Quando a carga for valores diferentes, eu faço a inversão para montar a fórmula. Como que fica? Ó, isso daqui vai indicar a quantidade desse e essa carga indica a quantidade desse daqui. Aí fica Al2O3. Chega na mesma fórmula e é mais rápido, tá? Quando a carga for igual, então significa que perderam 2 elétrons e ganharam 2 elétrons. Então, não preciso alterar. Mais 3 exemplos aqui, ó. Eu tenho, então, o K, que é o potássio, lá eu olho a valência dele. A valência dele é igual a 1. Então, significa que se é 1 e ele é metal, a carga dele é mais 1. Do Cl, a valência é 7, então ele precisa ganhar 1 elétron. Então, a carga provável é -1. Então, ele perde 1 e ganha 1. Qual que é a fórmula do composto?
KCl, cloreto de potássio. Aí quando for o mesmo valor aqui, é como se fosse 1, então uma unidade de cada símbolo. A valência do cálcio na tabela periódica, exatamente 2 elétrons, e é o metal, então mais 2. O cloro, menos 1. Eu tenho então cargas diferentes, então eu faço a inversão. Esse número 2 vai ser subíndice do cloro e uma aqui vai ser subíndice do cálcio. Então fica Ca, não precisa colocar 1, e o Cl2, um cloreto de cálcio. Aí eu vou pro próximo aqui, ó. Li, que é o lítio, ele tem a carga provável mais, porque ele é mais 1 do grupo 1 da tabela. Do oxigênio, valência 6, precisa ganhar então 2 elétrons, menos 2. Quando a carga for diferente, eu faço a inversão. Então, isso vem para cá e isso vem para cá. Então, vai ficar L2 e o oxigênio, um óxido de lítio. Tranquilo até aqui? Pessoal, curta aí. Manda para os seus colegas seguirem o meu canal, tá? E espero ter explicado de uma forma bem sucinta o que é ligação iônica.